Neste vídeo, você vai ouvir uma revelação bombástica sobre a morte do bispo da Igreja Universal do Reino de Deus. Nesses últimos dias, a Igreja Universal do Reino de Deus soltou uma notícia e hoje você vai ouvir sobre detalhes. Essa notícia deixou muita gente apavorada sobre a morte do bispo da Igreja Universal. Eu não sei o que você já sabe sobre, mas hoje eu vou te trazer maiores notícias. Eu vou te mostrar o que aconteceu neste último domingo, dia 22 de junho de 2025. Você vai ouvir o que aconteceu no Templo de Salomão. E neste vídeo você vai ver uma revelação bombástica sobre essa morte. Muita gente tem cogitado, falado algumas coisas e o que eu peço é respeito. Eu peço para que você respeite, porque todas as vezes que a gente entra num vídeo sobre a Igreja Universal do Reino de Deus, as pessoas falam com falta de respeito sobre essa denominação. E eu quero que você pense junto comigo. Qual é a denominação, qual é a religião, qual é a igreja que as pessoas não falam mal, não é mesmo? Então, se você fala mal de uma denominação, lembre-se que tem alguém sempre também falando mal da sua denominação. A gente não está aqui para falar sobre a Igreja Universal com falta de respeito. Eu peço a você que seja respeitoso. Eu sou o pastor Elton Bueno, eu sou de outra denominação, mas eu venho aqui com respeito dar essa notícia para você. O bispo Renato Cardoso, ele divulgou que o bispo Adilson Silva tinha morrido. Passou 16 minutos morto e colocou um vídeo, um testemunho, com vários médicos falando. E eu peguei um trecho apenas do bispo Adilson falando sobre isso que nós vamos assistir agora, sobre essa morte. Preste atenção. Agora, se me permite, eu acho que todo mundo tem a curiosidade para saber onde eu fui. Ah, sim. O que eu vi e o que eu ouvi nesses 16 minutos em que estive morto. E eu vou dizer para vocês, vou até pegar aqui o papel porque as passagens bíblicas estão aqui. Dias antes disso tudo acontecer, eu e a Rosana firmamos um propósito de oração. Nós estávamos todos os dias, porque ela lê a Bíblia, eu leio a Bíblia, mas a gente firmou um propósito de lermos a Bíblia juntos. Eu e ela líamos as mesmas coisas e orávamos. Dias antes a gente começou esse propósito, que diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Eu nunca vivi tanto isso. Porque eu não sabia o que ia acontecer naquela terça-feira. Eu não tinha problema cardíaco até onde eu sou. Pelo menos que eu saiba, eu não tinha. Que eu soubesse. Eu tenho alimentação regrada. Eu faço exercícios físicos, não é só futebol uma vez por semana. Eu não tomo refrigerante. Eu tenho... E quando você faz tudo isso, você pensa, eu estou cuidando de mim. Onde eu ia imaginar que na terça-feira iria acontecer o que aconteceu? Então a gente vê nessa passagem de Tiago a insignificância da vida humana. Insignificância no sentido de dizer, desculpa, não é insignificância, fragilidade. A fragilidade da vida humana. Se acontecer com você hoje, e aí? Porque Deus quis que eu voltasse. Eu não vi porta dourada, eu não vi anjo, mas eu tenho certeza, absoluta certeza, de que se eu não voltasse, eu estaria com Deus. Não pela minha justiça, embora a gente procure andar em justiça todos os dias praticando a palavra, mas porque antes da morte eu aceitei a salvação que Jesus me ofereceu. A pergunta é, você já aceitou? Ou você é aquela pessoa que, por exemplo, está aqui e diz assim: amanhã eu me batizo, depois eu abandono a amante, depois eu vou largar os vícios, uma hora eu me entrego, não, vai chegar a hora que eu vou me consertar, Deus, eu ainda vou me consertar. Será que vai dar tempo? Você não sabe.
Ninguém sabe o dia de amanhã. E se você fica protelando, deixando para depois, entregar a sua vida ao Senhor Jesus, se batizar, se converter, não é se batizar para virar um religioso. O batismo, quando a gente se batiza, a gente está dizendo para Deus o seguinte: reconheço que sozinho não posso ser salvo. A minha justiça por si só não é suficiente. Então, eu aceito o que o Senhor pagou para mim. E a partir daí, você passa a viver uma vida em novidade de vida. Então, consulte a sua vida e veja se você hoje, você está preparado para isso? E eu creio que a passagem dessas aqui mais conhecida, que é Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos, veja bem, não está escrito sentimos, está escrito o quê? E sabemos, Deus trabalha com conhecimento, saber. Você tem que ter conhecimento, não adianta você sentir, não está escrito e sentimos, mas e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não de todos, mas daqueles. Se você ama a Deus, ainda que o que aconteceu não é bom, Deus vai transformar isso em bem. A dor não é boa, mas Deus transforma a dor em bem para você. Se você o ama, quem o ama? Todo mundo, que maravilha. Mas Jesus disse que aquele que o ama obedece os mandamentos. Não adianta você levantar a mão e dizer que ama por sentimento, se você não tem usado a cabeça, não tem andado na presença de Deus. Então tudo coopera para o bem daqueles que amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora, se o me permite, eu acho que todo mundo tem a curiosidade para saber onde eu fui. Sim. O que eu vi e o que eu ouvi nesses 16 minutos em que estive morto. E eu vou dizer para vocês, eu não vi nada. Nada. E se vi, não lembro. Porque se eu não tenho memória do futebol e de coisas que aconteceram depois, imagine do que aconteceu. Se vi, não lembro, mas se alguém esperar. Eu sei que tem gente que tem experiência semelhante e relata que viu anjos, demônios, o céu. Não vi. Amém, gente?